Olá, meu nome é André, eu sou um homem branco, de cabelo curto, barba, usando uma camisa azul e atrás de mim tem um relógio de parede antigo, um abajur e um quadro. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre música europeia, mais especificamente a música portuguesa. O que nós vamos aprender aqui está nesse livro, que tem muitas outras informações sobre a influência da música africana, indígena e portuguesa no nosso país. Portugal tem uma variedade muito grande de estilos e gêneros musicais. Dentre os estilos de música portuguesa, nós podemos citar os cantos de trabalho, as danças como os fandangos, as chulas e as canções de Natal, os cantos religiosos, as músicas de guitarra portuguesa e as modinhas, essas que têm como característica serem músicas muito apaixonadas. E sobre a música urbana portuguesa, nós temos o fado, que é muito conhecido no Brasil e no mundo na voz de grandes cantoras. O fado tem uma história muito curiosa, porque apesar de ser um estilo português, acredita-se que ele tem a sua origem num tipo de música chamado lundu, que é brasileiro. Isso aconteceu porque o lundu chegou em Portugal no período colonial com imigrantes que acompanhavam Dom João VI, influenciando assim a música portuguesa. Agora vamos falar sobre a influência da música portuguesa na nossa música. Podemos identificar muitas referências da música portuguesa na música brasileira, como, por exemplo, no tipo de melodia, que podemos observar isso nas canções infantis e nas músicas românticas, nas canções estróficas, que são canções compostas por um refrão, que é a parte que se repete na música, seguidas de uma estrofe, então o refrão se repete, temos uma outra estrofe e daí por diante. E nos inúmeros folguedos brasileiros, desde os folguedos populares até os que compõem os autos religiosos, como, por exemplo, os pastoris, o reizado e o Bumba Meu Boi. E são sobre esses folguedos que nós vamos falar agora. Os pastoris são folguedos onde se representa a viagem das pastoras a Belém e cantam o nascimento de Jesus. E durante essa jornada se encontra com diversos personagens, como o anjo, a borboleta cigana e a camponesa. E com o passar do tempo, passou-se a usar também elementos profanos nesses atos. O reizado é um ato popular realizado no período natalino, onde vários grupos saem em cortejo de casa em casa anunciando o nascimento de Jesus. Esses cortejos são formados por dançarinos, músicos e cantores, que se colocam diante da casa das pessoas fazendo as louvações. Nós temos vários tipos de reizado com temas profanos e religiosos. Dentre eles, o mais conhecido, sem dúvida, é o Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi é uma festa que tem em vários lugares do Brasil e possui uma história bem humorada e tem uma simbologia muito rica. É representado em várias épocas do ano, dependendo da região, e tanto os personagens como os instrumentos musicais são encontrados em manifestações similares em Portugal. O Bumba Meu Boi pode ser tocado com vários tipos de instrumentos, mas basicamente os mais comuns são os pandeirões, as matracas, os maracás e o tambor de onça. A maioria dos instrumentos musicais de corda brasileiros são de origem portuguesa, como os cavaquinhos, os bandolins, rabecas, violões e violas. E os de percussão são o pandeirão ou adufe, que é um tipo de pandeiro usado no Brasil principalmente na festa do Bumba Meu Boi, e as caixas, muito usadas nos folguedos, como congadas, maracatus e etc. Agora vamos ouvir uma toada de Bumba Meu Boi do Morro do Querosene chamado Senhora da Minha Casa, tocado pelo grupo Cupuaçu.
seguida, nós vamos ouvir uma versão feita por mim e pela professora Noemi, usando pandeiro e percussão corporal. E depois a gente vai tocar junto. Agora vamos tocar junto. O ritmo é composto de 3 vozes diferentes que se completam quando tocamos juntos, que é o que chamamos de polirritmia. Vamos começar pela mais grave. Você tem que usar a palma concha, contar de 3 em 3 tempos e bater palma no primeiro tempo, assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na outra voz, você também conta 3 tempos, mas agora nós vamos tocar nos 3 tempos, assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por fim, nessa voz, dividimos o tempo em 2, assim. 1, E, 1, E, 1, E, 1, E. E as 3 vozes juntas fica assim. Agora, você escolhe uma das vozes que aprendemos e toca com a gente. Procure ouvir o que está sendo cantado, pois todas essas partes se complementam e assim fica muito mais fácil de tocar. Vamos lá! Agora, nós vamos ficar com o professor Flávio, que tem uma atividade para a gente. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Flávio Nascimento, sou professor de Educação Física. Vou iniciar a aula de hoje fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos, estou vestindo uma blusa preta, uma calça cinza e calçando tênis pretos. Ah, já ia me esquecendo. Estou pendurado e de cabeça para baixo.
Na aula de hoje nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura. Você já ouviu falar? As práticas corporais de aventura exploram expressões e formas de experimentação corporal, centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Podemos diferenciá-las com base no ambiente de que necessitam para serem realizadas. Podem ser na natureza ou urbanas. Vamos conhecer os benefícios das práticas corporais de aventura? Consciência corporal. É preciso conhecer o funcionamento do corpo para escalar paredes e saltar à distância, superando obstáculos físicos. O tempo de prática desenvolve esse autoconhecimento, que pode ser aplicado em vários outros aspectos da vida. Superação. Por serem atividades desafiadoras, a tendência é que os praticantes superem os limites individuais. Quem pratica passa a estabelecer objetivos e aprende a lidar melhor com as dificuldades que se apresentam. Coordenação motora. Um dos principais benefícios dos treinos é aprimorar a capacidade de uso dos músculos. Com isso, são trabalhados movimentos corporais que exigem mais assertividade nos movimentos. Confiança. A melhora da condição corporal é claramente percebida pelos praticantes, que vivenciam uma sensação de bem-estar com os exercícios. A consequência é uma elevada autoestima e confiança nas suas próprias capacidades. Bem-estar. Hormônios que favorecem a sensação de bem-estar, como dopamina, ocitocina e serotonina, são estimulados com a prática da atividade física. Essas substâncias contribuem para a saúde da mente e das emoções. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o parkour, uma prática corporal de aventura urbana. O parkour tem sua origem na França, um país localizado no continente europeu. É uma prática corporal de aventura urbana e foi inspirado no método natural de educação física, idealizados por Georges Hebert. Ele idealizou um percurso para treinamento militar, chamado de parcours militaire, muito utilizado pelo exército francês. Daí o nome. Parkour tem origem em parcours, percurso em francês. Baseado nesse estilo de treinamento, David Bell estruturou uma série de movimentos físicos com a proposta de utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos como obstáculos a serem ultrapassados. O modo de lidar com esses obstáculos, passando de um ponto a outro, deve sempre ser o mais eficiente possível. O praticante do parkour é chamado de tracer, algo como traçador de rota em português, e as praticantes de traceuses, feminino de tracer. Seu objetivo é tentar encontrar um meio de fazer os caminhos que as pessoas normalmente fariam andando, de maneiras diferentes. Para isso, ele observa o caminho a ser percorrido e traça uma trajetória que seja simples, rápida e eficaz. A simplicidade não ocorre quando há pretensão de incluir movimentos acrobáticos, mas a sua prática utilizando o meio como obstáculo resulta muitas vezes em uma estética particular associada a um prazer pessoal. Além disso, ao assumir riscos, mesmo que de modo controlado, o praticante vai exercitar o seu senso de iniciativa e adaptação, que são características que estimulam uma postura crítica e tomada de decisões. Benefícios do parkour. O parkour ensina a desenvolver habilidades motoras e físicas, auxilia na superação de limites, aumenta a autoconfiança e o autocontrole, ajuda a estimular a cooperatividade, estimulando o trabalho em grupo e a criação de estratégias para as diversas situações problemas. Vocês sabiam que o parkour pode favorecer a consciência ambiental? Existe um cuidado no parkour para que sua prática não agrida o meio onde ele é realizado. Devemos estabelecer sempre uma relação de troca, no sentido de saber conviver e respeitar, preservando o espaço de prática. Existem técnicas específicas que marcam o parkour. São saltos, rolamentos, aterrissagens e muito equilíbrio. Vamos conhecer alguns na prática? Aterrissagem. No parkour, todo o impacto deve ser absorvido pela forma como se chega à superfície, com meia ponta dos pés e os joelhos semi-flexionados. Salto de precisão. Nesse movimento, você deve elevar os joelhos durante o salto para garantir maior altura e distância. Como vocês podem observar, estou fazendo saltos verticais, com o intuito de elevar bem os joelhos. Landing. Movimento de absorção de impacto em 4 apoios. Esse exercício pode ser realizado de superfícies mais elevadas. Speed.
Salto por cima, com o apoio das mãos e apenas um pé. Underbar, quando o praticante passa por baixo de uma barra ou outros locais mais baixos. Viram como o parkour é uma ótima alternativa prática de atividade física? Além disso, é dinâmico e estimulante, permitindo ao praticante entrar em contato consigo mesmo, diminuindo o estresse e aumentando a autoestima, e com muita diversão. Converse com o seu professor a respeito das possibilidades do parkour na sua escola. E lembrando, sempre ter prudência e muita eficiência. Até a próxima aula! Na aula de hoje, aprendemos sobre a influência da música portuguesa na cultura brasileira, assim como sua presença nos folguedos populares do Brasil, nos instrumentos e nos estilos musicais. E aprendemos uma toada de Bumba Meu Boi chamada Senhora Dona da Casa. Na aula de Educação Física, nós aprendemos sobre práticas corporais de aventura e sobre o parkour, uma prática corporal de aventura urbana. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!